Senhoras deputadas, senhores deputados, retomamos a sessão na ordem do dia. Discussão e votação em turno único, PL 56/2025, de origem governamental. Altera o artigo 2º da Lei 19.093 de 2024, que regulamenta o regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos municípios, de que trata o artigo 17A da Constituição do Estado e estabelece outras providências. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria em turno único. Discussão e votação em turno único. Projeto de resolução número 2/2025. Tem origem na mesa diretora. Institui o programa LESC itinerante nas sessões legislativas dos anos de 2025 e 2026. Parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único, PL 545/2024, deputado Camilo Martins. Declara de utilidade pública a Associação Amor em Ação de Joinville. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 522/2024. Deputado Fernando Crelli, o autor, declara de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos Aconchego de Joinville. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Discussão em turno único. Admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, PEC 005/2024. Deputado Mauro Mota é o autor, acrescenta. Parágrafo 3º, artigo 62 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Parecer da CCJ pela admissibilidade. Em discussão. Para discutir, deputado Márcios. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Deputado Júlio Garcia. Quero solicitar aos nobres deputados pela votação para que a gente vote não a admissibilidade da PEC, uma vez que, com toda a máxima vênia, o deputado Mário Mota, nosso aniversariante do dia, a PEC ela diz o seguinte, que a controladoria vai ser como, ela vai para a Constituição Federal, como se fosse um poder. Então, interfere diretamente nas ações do governo. Então, ante o exposto, eu peço que a gente vote contrário à admissibilidade, uma vez que vai trazer um prejuízo muito grande, tirando a autonomia do governo, para que a gente possa fazer esse trabalho forte de controladoria, que é muito importante, mas não como pauta dentro da Constituição Federal, que vai estar amarrada. Então, de repente, vira mais um poder, mais um duodécimo, mais um monte de estrutura, que a gente precisa ter muito cuidado no que tange a esse tipo de setor. Obrigado. Está encerrada a discussão. Para encaminhamento de votação, deputado Mário Mota, autor da matéria. Eu agradeço a participação do deputado Márcio Machado, mas reviso a informação de que a PEC coloca a controladoria sob o guarda-chuva da Constituição Estadual, ao lado de todos os órgãos de controladoria, de auditoria, de fiscalização e acompanhamento de todos os governos que passarem pelo Executivo, não só do atual. Não há criação de nada. Eu peço a admissibilidade até para que essa discussão aconteça posterior à passagem pela Comissão de Constituição e Justiça e vá a mérito. A única solicitação da PEC não cria um cargo, não aumenta em nada o que hoje já existe. A controladoria existe, só que não está sob o guarda-chuva da Constituição. Portanto, dando segurança a ela para que seja mais um órgão fiscalizador de forma propositiva ao Executivo, independente, repito, do partido que lá estiver. Quanto mais a controladoria puder antecipar ao governador e aos seus secretários problemas que posteriormente poderão lhes causar ainda mais problemas, melhor. Eu confesso que não compreendo a preocupação de colocar a controladoria, repito, que hoje já existe, hoje dirigida
pelo ex-presidente da FESPORT, já existe a controladoria, não haverá criação de nenhum cargo. Está, por exemplo, na Constituição do Mato Grosso, no artigo 82, apenas protegendo a sua permanência entre os órgãos de fiscalização, de acompanhamento e de auditoria do governo. Quanto mais o governo puder fortalecer aqueles órgãos que lhe ajudam fiscalizando antecipadamente, melhor. Eu repito, não compreendo a preocupação. A nossa intenção é simplesmente dar segurança e colocar no guarda-chuva da Constituição Estadual um órgão que já existe, sem a criação de nenhum outro cargo, do jeito que está, passaria a constar da Constituição e lhe daria tranquilidade para continuar fazendo o belo trabalho que faz hoje. Apreciado, imagino eu, pelo próprio Executivo, porque a Controladoria trabalha em prol do Executivo, para evitar que o Executivo cometa falhas, por antecipação. E finalizo dizendo ainda mais. A ideia é exatamente essa. Não se cria um cargo, não se cria nada, e ainda dá ao Executivo, assim que ingressar na Constituição, o poder dele regulamentar o funcionamento dessa controladoria quando estiver abarcada pelo guarda-chuva constitucional. Peço aos senhores a admissibilidade, não estamos avaliando ainda o mérito, mas eu antecipo, não está se criando nada, não está se aumentando nada e não está se tirando o poder do Executivo, simplesmente protegendo a controladoria sob o guarda-chuva da Constituição Estadual. Muito obrigado, senhores. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o eminente líder do governo, o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, eu só queria repetir o que já disse na última sessão a respeito dessa PEC. Há um entendimento de que há um vício flagrante de inconstitucionalidade à medida que uma lei ou uma emenda constitucional interfere no poder executivo de organizar suas próprias normas. Nós sabemos da competência de cada órgão para se autogerenciar. É como se o governo, como se o governo de Santa Catarina pudesse estabelecer uma regra para a Assembleia. E como nós queremos fazer, estabelecer uma regra para o governo, quando eles têm entre si autonomia administrativa. A Assembleia não tem poderes constitucionais para inserir no texto constitucional uma obrigação de cunho administrativo, a gestão é exclusiva do governador do Estado. Mas eu só faço essa observação, sem encaminhamento de voto, é uma admissibilidade, isso pode ser discutido no decorrer da caminhada, mas nós alertamos aos senhores deputados que talvez essa matéria encontre um vício insanável de inconstitucionalidade, senhor presidente. Não há mais encaminhamento, vamos à votação. Os deputados que aprovam a admissibilidade da proposta de emenda constitucional de número 005/2024, permaneçam como se encontram. Está aprovada a matéria com voto contrário do deputado Gessé, deputado Lima, deputado Maurício Peixe, deputado Ivan Nats e deputado Márcio Machado e deputado Júnior. Aprovada a matéria. Apenas agradecer, deputado. A presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para 16h16. Está encerrada a presente sessão. As vedações anteriores e os 4 projetos. Que essas estavam... Isso aqui não foi ainda? Vedações... Declaro reaberta, aliás, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária. Passemos à votação da redação final dos seguintes projetos. PL 543/2024, deputado
Stênio Sorato é o autor. Declara utilidade pública a Associação Pro Autismo de Orleans. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 495/2024. Autor, deputado Marcos da Rosa. Declara utilidade pública a Associação Alimentando Vidas de Indaial. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 272/2024, deputada Ana Campanholo é autora. Declara de utilidade pública a Associação Educacional e Esportiva além das 4 linhas de Brusque. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 423/2024, deputada Altair Silva é o autor. Denomina Adélio Marques o trecho da rodovia estadual SC 163 entre Iporã e Itapiranga. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 56/2025 de origem governamental. Altera o artigo 2º da Lei 19.093. Pareceres favoráveis das comissões. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado em sede de redação final. Votação da redação final do projeto de resolução 002/2025, de autoria da mesa, institui o programa Leste itinerante, sessões 2025-2026. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 522/2024, deputado Fernando Crelin. Declara utilidade pública a Associação Lar de Idosos Aconchego de Joinville. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Votação da redação final do PL 545. Autor, deputado Camilo Martins. Declara utilidade pública a Associação Amor em Ação de Joinville. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria. Pedido de informação 73, deputada Luciane Carminato solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca da tarifa social da Casan. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pedido de informação 74, deputada Luciane Carminato ao secretário da Casa Civil pedindo informações acerca da tarifa social da Celesc. Discussão, votação. Aprovado. Pedido de informação 75, deputado Carlos Humberto solicita ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do programa habitacional Casa Catarina. Discussão, votação. Aprovado. Pedido de informação 76, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira solicita ao secretário da Saúde informações acerca da regulamentação da Lei 19.136/2024. Discussão, votação. Aprovado. Pedido de informação 77, deputado Napoleão Bernardes solicita ao secretário da Saúde informações acerca da realização de mamografias no âmbito do Estado de Santa Catarina. Discussão, votação. Aprovado. Pedido de informação 78, deputado Fabiano da Luz solicita ao secretário de Estado da Fazenda e ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do edital CEF-CGE 001/2022. Discussão, votação. Aprovado. Pedido de informação 79, deputado Gessé Lopes solicita ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do efetivo militar dos municípios de Doutor Pedrinho e Benedito Novo. Discussão, votação. Aprovado. Pedido de informação de número 800, deputado Gessé Lopes solicita ao secretário de Estado da Segurança Pública informação acerca do planejamento da administração para a pós-temporada turística, em especial nas praias e áreas litorâneas do Estado. Discussão, votação. Aprovado. Pedido de informação de número 0081, deputado Marcos da Rosa é o autor. Solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do atendimento aos pacientes de neurologia no Estado de Santa Catarina. Discussão, votação. Aprovado. Moções de número 51, deputado Lucas Neves é o autor. Manifesta apelo ao ministro da Defesa e demais autoridades para que priorizem nos seus processos internos as autorizações de sua alçada destinadas ao manejo do javali. Discussão, votação. Aprovada a moção. Moção de número 56, deputado Padre Pedro Baldiceira é o autor. Manifesta a presidente da Fundação Catarinense de Cultura
contrariedade à decisão do encerramento das atividades da Biblioteca de Arte e Cultura. Para discutir, deputado Ivan Nats. Moção de número 56. Senhor presidente, senhores deputados, eu só faço uma observação de que a moção, ela faz referência ao fechamento da biblioteca pela Fundação Cultural. Acontece que a biblioteca não está fechada, a biblioteca está em processo de reforma, está em processo de catalogar novos livros, livros que estão à disposição, arquivo histórico, documentação. Então, a biblioteca não se encontra fechada como pede a moção, ela está em processo de modernização, readequação do acervo, de recatalogação do acervo histórico. Então, não me parece muito salutar a Assembleia Legislativa apresentar uma moção de repúdio pelo fechamento de uma biblioteca que não está fechada, né? Que não está fechada. A biblioteca está em reforma, né? Então, eu gostaria de conversar com o deputado Padre Pedro, ele não se encontra aqui, para a gente conversar com ele a respeito disso. Então, em razão do deputado Padre Pedro não estar aqui e de a moção de dizer que a biblioteca está fechada quando ela não está fechada, eu pedi a Vossa Excelência que retirasse de pauta para mim conversar com ele sobre esse assunto, senhor presidente. A presidência acolhe a proposta do líder do governo, retira a matéria de pauta para consultar o deputado Padre Pedro Baldiceira sobre a matéria, se ela volta à ordem do dia ou o Padre Pedro retira definitivamente. Moção de número 59, deputado Rodrigo Minotto, é autor, manifesta ao governador do Estado apelo para a permanência do Instituto Maria Schmidt à frente da administração do Hospital Regional de Araranguá até o término do contrato vigente. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção número 60, deputado Marquito, manifesta apelo ao presidente da Câmara dos Deputados para que empreenda esforços na aprovação do PL 1087/2025, que altera a legislação do imposto sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual e a tributação mínima para pessoas físicas que oferem altas rendas e da outras providências. Discussão. Presidente. Para discutir, deputado Gessé Lopes. Presidente, ainda que seja só uma moção, não quero deixar minha digital nessa moção que sugere à Câmara Federal que crie impostos sobre fortunas. França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Luxemburgo, Suécia já aplicaram os impostos sobre grandes fortunas, mas acabaram por revogá-lo. Entre os motivos para o fim dos impostos estão a baixa arrecadação, custos administrativos elevados e o aumento da evasão fiscal. É lógico. Por que as pessoas que têm oportunidade estão saindo do país, indo morar nos Estados Unidos? Por quê? Porque está tudo caro, o custo de vida está caro. Tu começa a arrochar o investidor, o empreendedor, a pessoa que tem dinheiro, ele vai sair do país ou vai levar o seu dinheiro para fora do país. Então, esse governo que não cansa de taxar, que não cansa de criar impostos, só falta mesmo fazer esse tipo aqui de proposição, para daí, de fato, pegar as pessoas que investem e geram emprego, fazerem eles saírem do país ou investirem fora do Brasil. Então, não vou deixar, ainda que seja só uma moção, o meu voto favorável a isso. Então, já deixo aqui registrado o meu voto contrário. Para discutir, deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, essa casa sempre foi muito elegante com relação às moções, que quase sempre passam por unanimidade. E na presidência do deputado Mauro se comentava, inclusive, sobre evitar moções de cunho ideológico muito à esquerda, muito à direita, que pudessem gerar polêmica. Mas, ultimamente, parece que essa regra de cortesia não tem acontecido nessa casa, tanto com utilidades públicas, como foi o caso da semana passada, quanto com moções dessa natureza, que nós já tivemos, eu pelo menos já tive moções que pediam a aprovação dessa casa, uma moção de repúdio contra a pauta do aborto, e fui desincentivada de apresentá-la, por ser muito polêmica. E agora eu gostaria de pedir aos senhores, mas principalmente aos meus colegas de partido, apoio para que nós votássemos. É possível, presidente, votar na tela essa moção? Votação nominal? Se houver requerimento, sim. Eu posso fazer isso? Já está feito. Obrigada.
Tem a palavra para discutir a moção ainda o deputado autor, deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente. Queria inicialmente dizer que esse debate é importante que aconteça também aqui nessa casa. Ele afeta diretamente todos os brasileiros, aqueles que de alguma forma declaram o seu imposto de renda e que hoje afeta a vida também de todos os catarinenses nessa categoria. É muito claro e muito objetivo, é um debate que vai acontecer e que está em curso na Câmara Federal. É uma moção para solicitar que o presidente da Câmara empreenda esforços na votação dessa matéria e que, obviamente, é uma matéria do qual, quando eu solicito, eu estou alinhado e dizendo que sou a favor dessa proposta, entendendo que a gente precisa isentar, sim, essa população, aqueles que recebem menos, até R$5 mil, dos impostos, especialmente na declaração de imposto de renda, onde a compensação disso vai afetar de forma positiva e beneficiar mais de 4 milhões de brasileiros. Em contrapartida, o recurso que será arrecadado para essa compensação vai afetar aí alguns milhares, poucos milhares de brasileiros. Então, não é um absurdo, é um princípio de uma tributação progressiva, e vocês sabem do que eu estou falando, onde quem ganha mais contribui mais, quem ganha menos contribui menos. E é também um princípio de garantia de justiça social, onde realmente aqueles que ganham até R$5 mil por mês conseguem ter essa isenção, e aqueles do qual conseguem ter renda muito maior, contribui e colabora um pouco mais. Não vejo, primeiro, claro que isso tem a ver com uma posição na perspectiva da sua posição econômica, é um instrumento já utilizado em muitos lugares do mundo, que garantem uma justiça tributária e fiscal, e que caminha para um sentido da contribuição ou da tributação progressiva. Não é nada extraordinário, é uma medida, sim, justa, mas que precisa ser debatida. O que a Alesc está discutindo aqui é uma moção solicitando ao presidente da Câmara Federal que empreenda esforços para colocar essa pauta em votação, porque milhares de brasileiros estão, sim, dependendo de alguma forma desta aprovação para que garantam uma justiça tributária e fiscal, e a gente avance nesse princípio para garantir justiça social para a população brasileira. Obrigado. Tem a palavra ainda para discutir a moção, deputado Sargento Lima. Presidente, por mais que tenha se entrado nesse campo de não se abordar moções de repúdio, né, a gente tem que levar em consideração também que o fair play ele precisa existir. Pode ter a mais absoluta certeza que não me falta nesse governo pautas que eu repudie até o último osso que eu tenho no meu corpo. E nem por isso estou trazendo todas elas aqui a plenário. Mas o fair play, ele tem que ser de ambos os lados. E eu dou muita importância para a moção, porque a moção, sim, ela quando é discutida aqui, ela leva todo mundo que nos assiste fora dessa casa a entender quais são os propósitos da Assembleia. Né? Os propósitos são muito importantes, é isso que nos move. Já não basta nós estarmos aqui olhando o aeroporto de Joinville por uma canetada de Viracopos e do Galeão no estado de São Paulo, perdemos ali 130 milhões de reais em arrecadação. Nós olhamos para o porto de Itajaí, federalizado agora, onde aquilo virou um paiol para enfiar companheiro lá dentro. Nós olhamos também o nosso setor pesqueiro, reduzindo de 32% para 0% os impostos sobre a sardinha manufatura beneficiada ali naquela cidade, que é 90% daquela que é consumida no Brasil. Não vem me falar que isso está sendo pesado para alguém, por caridade de Deus. O que está acontecendo é uma evasão daqueles que investem e geram empregos dentro do estado de Santa Catarina para fora do Brasil. Tá? Se a intenção do autor da moção é colocar todos, baixar a régua e trazer todos para o nível da miséria, pode ter certeza que o governo dele está alcançando sucesso com isso. Basta não fazer nada, não precisa nem fazer uma moção. Tem a palavra ainda para discutir o deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Bom, para esclarecer aqui alguns pontos divergentes,
nosso deputado Marquito falou que, a princípio, a moção seria para debatermos mais sobre o projeto de lei 10.087/2025. Porém, lendo aqui, está bem claro que, na verdade, visa a aprovação do projeto e não o debate do projeto em si. E é importante esclarecer aqui também que nós estamos em Santa Catarina, um dos estados de maior liberdade e liberalismo econômico que se tem registro na história do Brasil. Então, essa moção vai totalmente contrário ao que o catarinense costuma defender como uma pauta salutar. É lógico que, a partir do momento que você passa a taxar grandes fortunas, as grandes fortunas vão embora do Brasil. Não tem por que deixá-las aqui, já que o Brasil está rechaçando esse tipo de situação e, geralmente, quem tem grande fortuna tem muita geração de emprego, então é um efeito cascata e contrário aos princípios do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Ainda para discutir, tem a palavra o deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, só lembrando, a título de contribuição, nós temos hoje uma bitributação em cima da distribuição de lucros das empresas, que é o que está acontecendo, e só gostaria de reforçar que no Paraguai nós temos hoje a unidade mais moderna da nossa empresa, hoje está no Paraguai, e nós pagamos lá 10% de imposto de cima embaixo. Tá? E tanto é verdade que, de todas as unidades que nós temos espalhadas pelo nosso país, temos lá mais aprovado mais um investimento de mais 120 milhões de dólares. Por quê? Devido à insegurança que nós vivemos hoje no nosso país. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Para encaminhar a votação ainda? Não, para discutir, deputado Pepe Colasso. Rapidamente, senhor presidente, com toda a vênia ao deputado Marquito, mas também eu quero aqui corroborar com alguns colegas que colocaram a sua contrariedade a essa moção. Essa questão da taxação sobre grandes fortunas já foi exemplo de alguns países que desistiram disso, como Itália, Grécia, França, Espanha. Ultimamente a Argentina, em 2020, tentou fazer isso. Houve uma evasão de grandes empresas do país que foram se estabelecer em outros locais. Ou seja, nós temos que discutir aqui, baixar, reduzir os impostos, ao invés de a gente estar discutindo aumentar os impostos no país. Então, eu acho que, mais do que nunca, bem colocado aqui pelo deputado Alex Brasil, o nosso estado de Santa Catarina é um exemplo, modelo de desenvolvimento econômico, de liberalismo econômico, e taxar é retroceder. Palavra para discutir, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, eu quero me apropriar das palavras do deputado Pepe, que diz aqui que precisa reduzir os impostos. Exatamente. Por isso que é importante aprovar esse projeto, porque ele é a redução do imposto. É a isenção para quem ganha até R$5.000, isso que se trata. Essa discussão de grandes fortunas não está contemplado nesse projeto. Isso é outra discussão, que é a emenda constitucional, inclusive, que tem que passar. Aqui se trata da questão do imposto de renda. E também não vejo nenhuma questão, embora sim seja de posicionamentos políticos, que pode ter relação ideológica, mas não se trata de uma discussão aqui de ideologia, e sim de interpretação. Se você quer que quem ganha até R$5.000 pague imposto de renda, ou passa a ser isento. Lembrando também que ambos os candidatos à presidência da República, os que disputaram a última eleição, o ex-presidente e o atual presidente, fizeram essa promessa, e o atual presidente está cumprindo. Então, eu penso que aqui o que nós vamos manifestar, a posição é no sentido de que o Congresso aprove. Sim, é que aprove, mas não estamos falando, eu repito aqui, não há nenhuma discussão de grandes fortunas, é da questão da tabela do imposto de renda, onde basicamente você isenta quem ganha até R$5.000, o que beneficiará 10 milhões de pessoas no Brasil. Significa que para 10 milhões de pessoas haverá redução. E quem ganha de 5 a 7 mil também vai ter uma redução. Isenção para quem ganha até 5 mil e redução de 5 a 7 mil. Ainda para discutir, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, colegas deputados, qual o mal de você beneficiar a sociedade brasileira com redução de impostos? Se nós pegar, num ano, cada pai de família, ele vai ter pelo menos R$4.800 a mais
que ele vai gastar esse dinheiro ou no mercado, ou numa loja, ou numa farmácia, ou numa diversão com os filhos, ou ele vai comprar material escolar, ou ele vai comprar roupa. Todos nós falamos que ninguém gosta de pagar impostos. Todos nós queremos redução de impostos. E aí, quando o governo toma a atitude, manda para o Congresso uma lei para isentar, começando de quem ganha menos, quem é mais judiado, quem é mais sofrido, quem tem mais dificuldade. Aí nós aqui, para aprovar uma simples moção para dizer, ó, nós concordamos com isso, a gente vê dificuldades. Não tem dificuldade. É um imposto que, reduzindo, vai beneficiar a sociedade, vai beneficiar o setor industrial, vai beneficiar o setor comercial, vai beneficiar como em toda a economia do país, porque o dinheiro vai girar na mão, no bolso do trabalhador. Então não vejo nada de errado, peço que a gente aprove essa moção, porque é um simples ato, uma atitude da Assembleia. Está encerrada a votação. Peço a abertura do painel. Tem a palavra para encaminhamento o deputado Gessé Lopes. Só para não deixar eles enganarem vocês, o próprio projeto diz, né, o imposto sobre renda para instituir redução de imposto devido nas bases de cálculo mensal anual e a tributação mínima para as pessoas físicas que oferem altas rendas. É sim imposto sobre fortuna. Essa é a política do PT, né? Eles dão com uma mão, mas tiram com a outra mão. Se eles estivessem preocupados com os pobres, o ovo não estava o preço que está, a carne não estaria o preço que está, e todos esses tipos de taxação que eles estão fazendo com os pobres, com os que mais sentem o impacto das taxas dos impostos. Agora eles vêm com essa proposta mirabolante, né? Vamos sim, que é legal isentar o imposto para pessoas de até R$5.000, né? Mas querem taxar aqueles que geram emprego, aqueles que geram renda, aqueles que botam pessoas para trabalhar aqui, que são os ricos, que são as pessoas que têm a fortuna para isso. Se fizer isso, esses aí sairão do país ou investirão em outros lugares. Então a emenda já está dizendo que sim, que está aqui falando sobre a questão do imposto sobre fortuna. O painel já está aberto. Votando sim, aprova a moção. Votando não, rejeita a moção. Tem a palavra para encaminhamento de votação, deputado Marquito. Primeiro, eu queria dizer que isso aqui não é uma moção de repúdio, é uma moção de apelo para a votação e para a aprovação dessa matéria, porque vai beneficiar 4 milhões de brasileiros que ganham até R$5.000 por mês. Isso é isentar, é colocar mais R$5.000 no bolso desses brasileiros anualmente para poder fazer suas atividades. Em contrapartida, vai sim tributar a renda daqueles que ganham mais R$600.000 por mês. Então, isso não estamos falando de taxar, não estamos falando de taxar fortunas, mas sim é o instrumento que nós temos hoje de imposto de renda. Então, acho que é importante destacar isso daqui. O segundo ponto é que ninguém está enganando ninguém nesse debate, muito pelo contrário. É uma grande estratégia de conseguir garantir que as pessoas de classe média baixa, de classe média, tenham uma diminuição na tributação anual, no caso do imposto de renda. E quero colocar um outro elemento. Existe uma tentativa de esforços para diminuir a tributação sobre alimentos. Foi assim com a cesta básica, tem assim sido com alguns alimentos, com a importação e dentre outras estratégias. Então, quer dizer que tem aqui um esforço enorme para que a população que mais precisa não seja afetada pela dinâmica mercadológica e econômica global e também do país. Por fim, para encaminhamento de votação, eu quero pedir o apoio dos colegas deputados, porque demonstramos para a classe trabalhadora de Santa Catarina que estamos sim a favor deles, quando pedimos uma moção para que o Congresso Nacional aprove para beneficiar esses trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês na seu imposto de renda, tendo a isenção e esse dinheiro ficando no bolso deles. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Deputado Camilo Martins, como vota? Deputada Dirce. Deputado Jair Mioto. Deputado Zé Milton Schaeffer. Deputado Júnior Cardoso. Já votou.
Consulto se todos os deputados exerceram o direito de voto. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 3 votos sim, 19 votos não, está rejeitada a moção. Moções de número 57, 58 e 64, deputado Sargento Lima e Gessé Lopes, respectivamente, manifestando a diversos policiais militares aplausos por ato de bravura. Em discussão, votação. Aprovadas as moções. Moção de número 61, deputado Vicente Caropreso, manifesta ao superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes apelo para a realização do recapeamento asfáltico e revitalização da rodovia 470, altura do quilômetro 97, indo até o quilômetro 102. Discussão, votação. Aprovada a moção. E ainda a moção de número 62, iniciativa do deputado Napoleão Bernardes, manifesta aos membros do Fórum Parlamentar Catarinense e ao Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social apelo para a inclusão da sardinha na cesta básica nacional. Discussão, votação, aprovada a moção. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento da Casa, as seguintes indicações de números 213 a 223 e 229 a 258. Comunica ainda que foram deferidos, conforme determina o regimento interno, os seguintes requerimentos, de números 793 a 823. Explicações pessoais. Presidente, o deputado Sargento Lima. Já foi? Sim, já foi. O deputado Napoleão já falou. Então aqui o Alex. E aqui depois o deputado Alex. Primeiro Sargento Lima. Explicações pessoais. O primeiro orador inscrito é o deputado Sargento Lima. Abre mão o deputado Sargento Lima. O orador inscrito em seguida é o deputado Alex Brasil. Também abre mão, não há mais oradores inscritos à presidência. Antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para o dia de amanhã. No horário regimental está encerrada a presente sessão.